Amém? Todo louvor, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Pode sentar. Nós vamos estar ouvindo agora o casal Silvino e Tereza. Vão estar louvando a Deus com mais um hino. E essa é a oportunidade que nós vamos ter, enquanto os irmãos estiverem louvando, nos preparando para ouvir a mensagem, o recado do Senhor para os nossos corações. Silvino e a Tereza já estão se preparando para vir aqui à frente. E você tem a oportunidade de estar orando. Deus quer falar. Deus vai falar essa noite. Você abre o seu coração que Deus tem um recado para cada um de nós. Temos plena convicção disso. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em mim viver. O impossível Deus vai fazer. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em mim viver. O impossível Deus vai fazer. O impossível Deus vai fazer. Que nós possamos ter essa oração, né, nos nossos corações. Toda vez que nós chegarmos diante de Deus, nós temos fé. Nós cremos que nós não podemos fazer nada, nós podemos fazer apenas o possível, né, nos achegar a Ele. Mas que nós possamos ter fé e crer de que o impossível Ele faz nas nossas vidas. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe o casal Silvino e Tereza. Nesse momento, então, nós vamos passar a palavra ao pastor Noel Ferreira Amorim, né? Pastor Noé,
capelão da Colégio Batista, é membro da Igreja Batista Sul, é um pastor muito conhecido da nossa denominação, da nossa cidade, e para nós, pastor, é uma alegria muito grande recebê-lo aqui, e que Deus possa usá-lo, e que Deus traga o recado do coração, e que o Senhor possa ser o instrumento nas mãos de Deus. Boa noite, amados, e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amados, é motivo de alegria poder estar aqui compartilhando a palavra de Deus. Sabemos que Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês que vieram essa noite para este lugar. Eu sempre gosto de iniciar qualquer mensagem, sempre lembrando ou relembrando algumas coisas. Nós sabemos que tudo aquilo que fazemos repetidas vezes, nós temos uma tendência muito grande a automatizar e passamos a fazer sem raciocínio. Por exemplo, dirigir um carro. Os habilitados aqui vão se lembrar, quando estava tirando a habilitação, você tinha que pensar, bom, agora eu tenho que pisar na embreagem, eu tenho que engatar a primeira que é aqui, a segunda é ali. Você raciocinava sobre todos os passos que você dava. Hoje você vai conversando com uma pessoa e às vezes nós chegamos em casa e nem nos lembramos o trajeto que nós passamos. Por onde eu vim hoje? Está tão automático que o raciocínio não é necessário. Nós não pensamos naquilo que estamos fazendo. Mas uma coisa trágica que pode acontecer é que nós automatizamos a nossa vida cristã. Isso é um perigo. Nós todos os domingos estamos no culto. Isso pode se tornar automático como uma parte de uma lei, de um código que eu tenho que cumprir. Então, se eu não venho à igreja, eu falo, nossa, essa semana Deus vai pesar a mão sobre mim porque eu faltei ao culto, e fica aquele peso de consciência porque não cumpriu alguma coisa que estava automatizado, alguma coisa que já estava programado na sua vida, mas que talvez não fizesse tanto sentido. E Ezequiel, é interessante quando ele se refere a isso, que Deus chama Ezequiel, isso já lá há 2.700 anos atrás, mais ou menos. Deus chama Ezequiel e fala a ele, quanto a ti, filho do homem, o meu povo, eles vão de casa em casa ou pelas ruas, encontrando seus irmãos e dizendo, vamos à casa do Senhor para ouvirmos qual é a palavra de Deus. E esse povo se reúne e vem como o meu povo e se assenta como o meu povo e ouve as tuas palavras. Mas nada muda nas suas vidas. E eles até elogiam o pregador. Deus fala para Ezequiel, eles falam bem da tua mensagem, eles dizem como tange bem, como fala bem, que mensagem bonita. Mas nada acontece nas suas vidas, porque o seu coração não está na palavra do Senhor, o seu coração não está na voz de Deus. Então Deus está deixando claro ali que o povo se reunia, mas não tinha um propósito de que a vida deles fosse transformada pela mensagem da palavra de Deus. Era a rotina, era o automatismo, era o condicionamento que estava fazendo com que aquele povo se reunisse. Eles passaram a acreditar que os simples fatos deles se reunirem no templo do Senhor estavam satisfazendo as exigências de Deus para suas vidas. E Deus, muito mais do que nos reunirmos, Ele quer que as nossas vidas sejam transformadas.
Esses dias eu até postei no Face uma frase que diz o seguinte: nós não podemos avaliar as nossas experiências com Deus pelo que vimos ou sentimos, mas pela transformação de vida e dos relacionamentos. Essa é uma boa maneira de avaliarmos o tamanho da experiência que tivemos com Deus, pelo tanto que modificou nossas vidas, pelo tanto que modificou nossos relacionamentos. Essa é uma condição que a Bíblia traz de um povo automatizado. Mas tem uma outra mensagem que é interessante. É uma experiência de Isaías. Isaías relata que ele foi ao templo e naquele dia Isaías estava com o coração apertado. Ele estava sofrendo. O rei tinha morrido. O povo estava sem governo. Isaías, ele se dirige ao templo e lá ele relata uma experiência. Ele fala que aquele dia ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. E ele diz nessa visão que anjos proclamavam a santidade de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E ele, diante daquela imagem, daquela santidade, ele relata que a glória, que toda a presença de Deus tomava conta daquele templo, de tudo estava tomado pela glória de Deus. E ele, diante disso, ele olha para ele mesmo e fala: ai de mim. Quando ele se coloca diante da santidade de Deus, ele fala: ai de mim, eu sou pecador. E eu vou morrer. E ele já identifica o pecado dele logo. Ele fala: eu sou um homem de lábios impuros. E quem lê o capítulo 5 de Isaías, vê um Isaías crítico. Um Isaías que fala: ai daqueles que ajuntam riquezas, ai daqueles que bebem, ai daqueles que distorcem o direito. E tem um monte de ai daqueles, daquele e daquele outro. Mas quando ele se encontrou diante de Deus, ele falou: ai de mim. E do capítulo 6 em diante de Isaías, nós temos uma outra mensagem, um outro homem, transformado por aquela experiência que ele teve com Deus. Foi uma experiência fantástica, mas ele viu Deus. E eu vou dizer uma coisa para todos vocês, todos nós devemos ter uma consciência. Não é o pastor Noé que está dizendo, não é nenhum filósofo, nenhum teólogo, mas o próprio Deus diz: aonde estiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. E crendo nessa palavra, eu também posso ver o meu Deus assentado num alto e sublime trono nessa igreja. Não tem como eu negar isso, porque negar essa realidade é negar a palavra de Deus. E quando nós falamos de edificação de uma igreja, é uma igreja que está disposta a depender do Senhor. Edificar uma igreja é edificar as pessoas da igreja. A igreja somos nós. A construção é o templo. Mas a igreja, desde os primórdios, sempre a Bíblia se dirigiu às pessoas, como igreja de Jesus Cristo. E é interessante uma coisa, nós prestarmos atenção numa coisa. Quando a Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo, ela está falando literalmente. Aí não cabe interpretações, não cabe divagações. Está falando que nós somos o corpo carnal de Jesus Cristo. Olhe para a sua mão. É a mão de Cristo. Quer saber quando? A hora que Cristo quer usar a sua mão para abençoar uma pessoa.
Deus usa os nossos braços literalmente como o corpo dele, quando ele quer abraçar uma pessoa. E eu posso testemunhar que eu já recebi abraços de irmãos que eu senti Deus me abraçando. Ali só estavam os braços da pessoa, mas quem estava me abraçando era Deus. Já ouvi palavras de irmãos, de pessoas, que eu tenho certeza que a boca dele estava me falando, mas Deus estava usando a boca dele. Deus usa o nosso corpo na sua totalidade. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos oferecer o nosso corpo a Deus como instrumento de justiça. Os nossos membros como instrumento de justiça a Deus. E é isso que Deus espera da sua igreja, para que essa igreja possa ser uma igreja edificada sob aquela palavra que Pedro disse, que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus disse, é sobre essa afirmação, é sobre essa rocha, que eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus diz as portas do inferno, ele quis dizer, e ele deixou bem claro, não há poder na terra, não há poder no espaço, não existe poder no cosmos que possa prevalecer contra a igreja de Jesus Cristo, que nada mais é do que você, eu, nós, comprados pelo sangue de Jesus Cristo. E tem uma coisa, você sabe por que Jesus te ama? Não é porque somos bonzinhos não, viu? Jesus nos ama por uma única condição, pelo preço que ele pagou pela nossa vida. Sabe quanto eu custei para Jesus Cristo? Quando eu leio a Bíblia que ele diz que vós sois nação santa, propriedade exclusiva de Deus, eu sou propriedade exclusiva de Deus, você é propriedade exclusiva de Deus, adquirido por alto preço, pois não foste comprado com ouro, nem com prata, nem coisas corruptíveis, mas fomos adquiridos pelo precioso sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo. Ele pagou muito caro na minha vida. E é por isso que ele me ama, é por isso que ele cuida de mim, e é por isso que ele está sempre comigo. Quando nós temos uma aquisição que custou caro, nós sabemos como nós cuidamos. Não é pela nossa bondade, não é porque eu sou bonitinho, não é porque eu sou pastor, não é nada disso. Ele me ama porque ele me comprou por alto preço, assim como comprou cada um de nós. E é interessante que existe uma teologia aí que diz, quando você está fazendo tudo certinho, Deus te ama muito. Mas quando você erra, Deus vira a cara. Que pai é esse? Não existe isso na Bíblia. O amor de Deus é incondicional por você. Existe uma coisa assim. Deus ele compara o amor dele para a gente ter um pouco de entendimento, porque nós nunca vamos entender isso, a não ser o dia que estivermos lá juntamente com ele. Ele usa o amor de mãe para mostrar um pouco do que, para nós termos uma noção do amor dele, e ele fala, pode uma mãe que amamentou o filho, pode uma mãe que gerou aquele filho se esquecer dele, abandoná-lo. Mas ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu não me esquecerei de você. O amor é incondicional. É o amor de mãe. Eu acho interessante, eu trabalho num colégio, né? Eu gosto dessa. E chega a mãe lá, no dia de pegar o boletim do filho. Aí ela pega aquele boletim lá e começa a olhar. E tem aqueles alunos, 8, 9, 10, né? São meio raros hoje em dia, mas tem. Meninada rindo aqui. Aí o que acontece?
A mãe começa a olhar aquela prova assim, e o semblante vai se abrindo. Só falta ela falar, meu filho é o cara, né? E ela ama muito aquele menino. Mas tem o outro, tá, do 2, 3, recuperação daqui, recuperação dali, tem também. E chega a mãe daquele, pega a nota, vai olhando e o semblante vai fechando. E ela se entristece muito. Mas ela ama aquele filho do mesmo jeito. Se acontecer qualquer coisa com aquela criança, no momento seguinte, ela esquece de nota, ela esquece que existe escola, ela esquece de tudo e só existe o filho dela para ela naquele momento. Essa é a postura de Deus com a gente. Quando fazemos as coisas dentro da vontade de Deus, segundo os seus ensinamentos, Deus se alegra muito conosco. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso que quando nós fazemos as coisas corretas, as coisas que agradam a Deus, nós temos força suficiente para lutar com os problemas da vida, para encarar as dificuldades, para transpor os obstáculos, porque a alegria do Senhor é a nossa força e nós estamos alegrando a Deus, nós estamos agradando o coração de Deus. E nós temos força. Mas quando nós estamos fazendo tudo errado, tudo contrário àquilo que Deus pede, nós ficamos fracos, nós ficamos desanimados, Deus fica triste, mas nos ama do mesmo jeito. Nós não temos poder para diminuir o amor de Deus. Basta dar uma olhadinha no Antigo Testamento e ver o povo de Israel que já fez com Deus e é um povo amado de Deus. Deus nos ama porque Ele nos comprou. Amados, quando nós temos essa certeza, quando nós temos essa convicção no nosso coração, aí nós perdemos o medo do amanhã. Porque a igreja que está sendo edificada hoje, ela é uma igreja para amanhã, para o futuro. Essa igreja ela é edificada dia a dia. Nós estamos edificando uma igreja na qual os nossos filhos darão continuidade e eles vão caminhando e nossos netos e a igreja continua sendo edificada. Mas infelizmente hoje, Deus precisa de pessoas fortes, pessoas que confiam nele, e nós estamos vivendo uma época de temor, de medo, de insegurança. O futuro nos assusta. Nós nunca tivemos na história da humanidade, em grau de tamanho, o número de transtornos, de enfermidades provenientes do chamado transtorno de ansiedade. Síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, uma série das depressões, um número grande de transtornos que aumenta a cada dia devido à ansiedade, à insegurança, ao medo do futuro diante das circunstâncias que nós vivemos. Economia não tem mais estabilidade. Saúde também não. Hoje quem pode descansar são aqueles que conhecem e reconhecem que o dono do futuro é Deus. O povo que não tem essa esperança sofre, e sofre muito. A minha área de trabalho como psicólogo só vai gente sofrendo. Nunca, né? Chegou alguém lá e falou, olha, eu estou tão bem, estou tão feliz que vim fazer terapia para manter a minha felicidade. Até agora ainda não. Espero que um dia alguém chegue para mudar essa história, né? Mas quando as pessoas nos procuram, é um momento de muita dor, de muito sofrimento.
E a maioria está sofrendo ou pelo passado ou pelo futuro. O presente está bom, mas a pessoa não está conseguindo viver o presente. Por quê? Segundo as pesquisas de alguns franceses, nós vivemos 70% preso ao passado, 25% preso ao futuro, e sobra 5% para quem é mais atento à vida e consegue viver o presente. Olhar o que tem, olhar aquilo que Deus te deu, olhar a sua condição de vida, desfrutar os momentos bons que você tem com a sua família, olhar nos olhos do seu filho e falar assim, olha aqui, a herança que Deus me deu, isso aqui é um presente de Deus. Olhar no olho de um filho e você conseguir ver no teu filho um presente de Deus, uma verdadeira bênção, como diz a palavra de Deus. Seja ele bom, esteja ele errado, esteja ele usando droga, esteja ele fazendo o que fazer, abençoa a vida dele e fala, esse filho é um presente de Deus. E ele pode ser sim uma verdadeira bênção. Minha mãe fez isso durante quase 15 anos da minha vida. E você sabe o que eu fazia? Estava drogado, estava preso, estava em hospital psiquiátrico, estava em um lugar. Mas minha mãe sempre falou uma coisa para mim, pessoalmente. Você é do Senhor. Eu te consagrei a Deus. E muitas vezes eu estava saindo de casa à noite para fazer coisa errada. E minha mãe falava, onde você vai? Ah, vou dar uma volta aí. Hoje é um rolê, ou não sei mais, tem outros nomes. Aí, minha mãe falava, espera aí que eu vou orar por você. Eu falava, mãe, para com isso, eu não estou indo para a igreja não. Ela falava, é por isso mesmo. E ela orava, e eu me lembro da oração da minha mãe, quando ela falava, Deus, cuida do meu filho. Eu não posso fazer nada por ele, Senhor. Mas ele é do Senhor. Não deixa meu filho perecer desse jeito que ele está. E foram anos de oração. Mas antes dela morrer, bem antes, ela comemorou a vitória no Senhor. Bem antes dela morrer. E eu me lembro que uma das últimas conversas que eu tive com a minha mãe, ela disse, meu filho, eu estou pronta para morar com Jesus. Com toda paz, com toda tranquilidade. Falei, mãe, para com isso, que é isso? Eu brinquei com ela, quer abandonar a gente? E ela falou, o que eu pedi a Deus, Ele me deu. Todos os meus filhos no Senhor. Deus foi bom demais comigo. Como que uma pessoa já no final da vida fala, Deus foi bom demais comigo, quando teve dentro de casa 3 filhos drogados, presos, muito sofrimento, muita luta, muitos problemas, e a pessoa chegar no final da vida e falar, Deus foi muito bom comigo. Quando nós podemos olhar, enxergar essas coisas no nosso dia a dia, na nossa vida, aí nós falamos, eu tenho uma vida de qualidade, apesar de estar passando por um momento difícil, pelo momento de luta, pelo momento de tribulação, mas eu estou aqui e Deus está comigo. Não existe nada superior a isso, em qualquer momento da nossa vida. Então eu queria falar rapidamente sobre esse amanhã, sobre essa ansiedade, sobre essa dor, sobre essa angústia que tem de uma certa forma atrapalhado as pessoas a edificarem-se a si mesmo e dessa forma a edificação da igreja de Jesus Cristo. Pode colocar o primeiro. Eu vou lendo esses textos que está aqui mais perto, pode jogar para frente. O amanhã será de menos preocupações, amém? Tem um versículo na Bíblia que diz assim, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Tenha cuidado com o que você pensa. E acima eu escrevi, a forma que imaginamos o amanhã, preste atenção nisso, a forma que nós imaginamos o amanhã, e o modo como olhamos o passado determinam a nossa qualidade de vida hoje.
no presente. Pode passar, pode colocar o próximo. Ali tem um versículo de Jeremias que diz: eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido. Amados, eu vou falar para vocês agora sobre uma armadilha da nossa mente. É uma armadilha terrível. A nossa mente, quando nós deixamos ela no automático, ela só busca as coisas ruins para nossa memória. É o ressentimento, o sofrimento que passamos, as traições, as mentiras, os enganos. Nós trazemos à nossa memória, sem que nós nos esforcemos para isso, os nossos fracassos, as nossas frustrações por coisas que deveríamos fazer e não fizemos, as culpas pelas coisas que fizemos e não deveríamos ter feito. E quando nós estamos fixados nesse passado, se eu tenho um passado de coisas negativas até hoje, automaticamente a minha mente projeta um futuro de fracasso, porque não é agora que vai mudar. Se desde pequeno até hoje foi assim, a minha mente já caminha alguns anos de sofrimento. E aí surgem aquelas frases tão conhecidas: ah, isso pode acontecer, mas não comigo. É bom demais para ser verdade. Não é isso. Nós podemos mudar o nosso olhar do passado. Esse versículo, quando Jeremias falou, ele antes disso, ele fala para Deus uma coisa séria. Ele fala: Deus, olha o nosso passado. Nós fomos escravos dos outros povos. Nós passamos por enfermidades, por endemias. Deus, nós passamos por tanta fome que tivemos que matar os nossos filhos. Nós somos escravos. Nós servimos como alimento de feras nos campos. E ele fala para Deus: Deus, essas coisas me vêm à memória. Eu me lembro, Senhor, da minha tristeza, solidão, das amarguras, sofrimentos. Eu penso sempre nisso, sempre isso está ocupando a minha mente. E eu fico abatido. Próximo. Ele diz depois: procurarei trazer à memória o que me possa dar esperança. Me esforçarei para trazer à memória o que me dá esperança. Eu mudo o foco daquilo ruim que aconteceu na minha vida. E eu começo a olhar as coisas que Deus já fez. Eu começo a ver a forma que Deus agiu na minha vida. Eu começo a ver como Deus tem feito as coisas. Há pouco mais de 2 anos atrás, eu recebi um diagnóstico que eu estava com hepatite C. Tinha que me submeter a um tratamento, não sei se alguém aqui já se submeteu a isso, mas eu tive que me submeter a um tratamento que durante os 2 últimos anos eu fiquei 90 dias praticamente no hospital. Toda quinta-feira eu ia de manhã, 7 horas da manhã, passava por consultas e tomava a medicação. É uma medicação que tem um efeito colateral muito ruim, muita dor no corpo, febre, desânimo e um monte de coisa. Fiquei meio descoordenado. E quando o médico leu aquela lista de efeitos colaterais que eu tinha que assinar um termo com que eu estava concordando com o tratamento, eu olhei para frente e falei: meu Deus. E eu confesso aos irmãos que meu coração ficou muito apertado. Cheguei em casa, compartilhei com a minha esposa, nós oramos, e foi uma das minhas primeiras experiências nesse tratamento.
eu tive naquele momento a convicção de que Deus estaria comigo durante todo o tempo. E eu confesso a vocês uma coisa: Deus foi muito presente na minha vida, em todos os sentidos. Eu conhecia e já tinha pregado muito sobre o cuidado de Deus. Eu pude entender um pouco mais o livro de Jó. Eu vivi o cuidado de Deus. Deus levantou médicos. Uma pessoa que tinha se convertido há pouco tempo lá na nossa igreja, depois de um culto ele me chamou e falou: Noé, é o seguinte, eu trabalho numa área que nós estamos trabalhando com um tipo de medicação que minimiza bem os efeitos colaterais desse tratamento. E amanhã você já tem uma consulta marcada comigo. Eu fui no dia seguinte lá, esse médico me examinou, olhou todos os exames, me deu a receita que tinha que dar, mas ele foi além. Ele falou: os dias que você não puder vir aqui, eu mando te buscar e te levar de volta. E a medicação fica por minha conta. E todos os dias do tratamento, não faltou um dia os cuidados daquele irmão pela minha vida. Deus levantou na igreja uma nutricionista que falou: olha, você vai precisar tomar esses e esses e esses nutrientes, porque essa medicação, ela leva a nossa imunidade a zero, plaquetas, glóbulos brancos, tudo foi para metade. Ela falou: mas você precisa tomar esses tipos de nutrientes para que você não fique um dia sem tomar. E ela também levou lá na clínica onde eu trabalho, e lá ela deixava todo mês a quantidade necessária que eu precisava também, e falou: não custa nada. Essa irmã foi um pouco além, falou: eu estou simplesmente obedecendo a Deus. Eu tive casos de uma pessoa me encontrar num supermercado, um irmão que eu fiquei até com vergonha, porque eu conhecia o rosto dele, mas não sabia o nome, não sabia de onde era, porque a gente prega para muita gente, as pessoas conhecem a gente lembra das pessoas, mas não sabe o nome, eu não sei o nome da maioria. E ele falou: ô pastor Noé, ô meu irmão, quando a gente é crente é bom que esquece o nome, que a gente já chama de irmão, né? Tudo igual. Aí ô irmão, e o irmão falou: eu fiquei sabendo que você está passando por um momento difícil, está fazendo um tratamento muito sério, que você parou de trabalhar, e eu era o arrimo da minha família. E de um momento para outro nós tivemos que passar a viver com 1/5 do que eu ganhava. Tivemos que fazer um ajuste. Mas até nisso Deus foi bom, me ensinou a administrar melhor. E esse irmão, ele falou uma coisa interessante para mim. Ele falou: olha, nesses momentos eu não vou nem te perguntar se você precisa de alguma coisa. Eu quero saber o que você precisa. Aí eu falei: olha, eu estou bem, tá, as coisas estão indo e a igreja tem ajudado. Ele falou: não. Ele falou: como que está a tua conta no banco? Eu falei: negativa, né? Aí ele pegou e falou, eu estava no supermercado Confiança. Esse irmão pegou, falou: você pode tirar um extrato ali naquele... Eu fui num daqueles banquinhos 24 horas lá, tirei um extrato, passava de 1.800, negativo. Eu lembro disso. Ele pegou o papel, olhou assim, falou: posso ficar com esse papel? Pode, né? E eu ali, querendo saber o nome do irmão, mas já estava tão íntima a conversa que não dava para falar: qual é o seu nome, né? Eu poderia ter feito isso. Aí ele pegou e falou: olha, irmão, quando eu me converti há muito tempo atrás, eu fui para a igreja porque eu estava com o meu casamento acabado. E você falou a respeito de Jesus no nosso casamento. E você falou que Jesus podia fazer um milagre, transformar um casamento falido em um casamento com prazer, com alegria.
Falou, e Deus fez esse milagre na minha vida. E falou, e desde então eu queria te agradecer. Eu falei, amém. Não fui eu, foi Deus que fez, e conversando com ele e tal. E nos despedimos ali, e eu não peguei nome nem telefone desse irmão. Mas resultado, 2 dias depois eu tirei um extrato, minha conta estava equilibrada. Irmãos, eu nunca mais encontrei esse irmão. Nunca mais. Então, Deus fez, agradeci a ele, tenho orado pela pessoa, mas não sei. E durante todo o meu tratamento, eu conheci um Deus que eu falava muito, mas eu conheci um Deus que esteve comigo, andou comigo, caminhou comigo todos os momentos durante esse tratamento. E Deus, inclusive, lá mesmo no nosso grupo, Ele me deu a oportunidade de falar do amor dele para um monte de gente que estava fazendo o tratamento desesperado. Então nós vemos que eu posso olhar para trás e falar, ai, coitado de mim. Ai, coitado, eu não merecia passar por isso. Se eu olhar só para o lado negativo do sofrimento, mas eu posso olhar com o olho da vitória que Deus me deu. Resultado, na quarta para quinta semana, o vírus tinha negativado. Fiz o restante do tratamento com medidas de segurança e o último exame que eu fiz está negativado. Amém? Então, eu vejo isso como uma experiência com Deus. E é interessante, né, que todo mundo quer ter experiência com Deus. Mas eu não teria essa experiência se eu não tivesse ficado doente. Para ter uma grande experiência de cura, você tem que ficar enfermo, sabia? É uma condição. Então, quando nós olhamos para trás e olhamos os problemas que passamos, as dificuldades que enfrentamos, as lutas nas quais nós fomos submetidos, e nós não ficamos presos no mal, mas nós olhamos na vitória, aí sim, você pode dizer, amanhã eu também serei vitorioso. E muitas vezes, é por isso que a Bíblia fala, para construir um memorial. Constrói, faça um memorial das coisas boas que Deus fez na tua vida. Relembre isso constantemente. Da família que Deus te deu, dos filhos que Deus te deu, do trabalho que Deus te deu, da forma que Deus te sustentou em determinadas situações da tua vida. Deus quer que façamos um memorial. Quando o povo de Israel atravessou o Jordão, Deus disse a eles, pega cada líder de uma tribo, pega uma pedra do leito seco do rio e leva para outra banda. E eles obedeceram, levaram uma pedra nos ombros, cada líder levou uma pedra, cada tribo, e chegou do outro lado, Deus falou, faz uma coluna com essas pedras. E eles ficaram meio sem entender por que fazer uma coluna ali, e eles perguntam e Deus responde, eu quero que façam essa coluna, eu quero que vocês construam esse memorial, porque um dia o filho dos vossos filhos vão perguntar, por que existe essa coluna aqui? E vocês dirão, o nosso Deus um dia fez um grande milagre aqui. Ele abriu as águas desse rio para nós passarmos aqui. Deus fez uma grande obra na minha vida nesse dia. E dentro do memorial que nós construímos, o primeiro deles é, um dia Deus me salvou. Eu sou filho dele. Nós temos muitas coisas. Eu acho interessante quando Davi vai enfrentar Golias, ele não chegou lá cheio de razão, cheio de prepotência, falando eu venho aqui em nome de Deus e eu acabo. Ele não chegou não, ele chegou manso, chegou quietinho na dele. E ele vai e fala que ele quer desafiar Golias. O rei Saul fala, esse menino aí, desafiar o... Ele falou, não, eu quero desafiar.
Se fosse hoje, e fosse no meu consultório, ele ia falar, ele está surtado. Não é o que fala, né? Esse menino aí está surtado. Como é que um menino desse vai enfrentar aquele gigante? Né? Mas acontece que quando o rei pergunta para ele, sabe o que ele diz? Ele fala assim, olha, eu sou o pastor de ovelhas. E um dia eu estava apacentando as ovelhas e apareceu um leão e arrebatou uma das minhas ovelhas. Pegou uma das minhas ovelhas. E ele fala, e eu fui atrás desse leão, briguei com ele e tomei a ovelha dele. Nessa Bíblia aqui, que é a nova tradução da linguagem de hoje, fala, e eu apanhei o leão pela juba, e bati nele e tomei a ovelha. Aí sim que eu ia falar, agora surtou de vez, né? Aí ele fala, mas não foi só isso não. Um outro dia eu estava apacentando as ovelhas e veio um urso e arrebatou uma das minhas ovelhas. Sabe o que eu fiz? Fui lá, peguei o urso, bati nele também e tomei a ovelha dele. Aí ele conta o segredo. Ele fala, o mesmo Deus que me livrou do leão, o mesmo Deus que me livrou do urso, vai me livrar desse incircunciso. Ele usou o memorial que ele tinha com Deus. As vitórias que ele tinha com Deus é o que deu sustentação naquele momento de enfrentar aquela dificuldade. São as nossas histórias com Deus, as nossas experiências com Deus, quem nos dá sustentação para lutar com o inimigo que está à nossa frente. Eu já tive em vários momentos que eu me vi acuado, perdido, derrotado. Mas eu falei para mim mesmo, o Deus que me tirou da perdição, o Deus que me tirou do mundo de vícios, um Deus que me deu uma família, o Deus que me deu filhos, que me deu uma profissão, o Deus que me chamou para o ministério dele, não vai me deixar nessa condição. Ele vai me tirar daqui sim. E Deus me deu vitória. Nós temos que olhar para o passado como um passado de experiências com Deus. Quanto maior foi o teu sofrimento, quanto maior foi o agravo, quanto maior foi a traição, quanto maior foi a mentira que fizeram para você, quanto maior foram as enfermidades, mais motivo você tem para se afirmar em Deus, porque até aqui você está, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Foi isso que depois ele fala disso. Depois desse versículo que ele fala, procurarei, me esforçarei para trazer à memória o que me dá esperança, que é esse memorial com Deus, ele começa a falar um outro discurso. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Bom é esperar no Senhor. Ele começa a entender que passou por tudo aquilo, mas Deus estava presente, senão ele não estava ali falando com Deus. Nós podemos mudar o passado? Não, mas eu posso mudar a forma que eu lido com esse passado. Porque se eu não mudar, eu posso ter um futuro de derrota. Para frente. E disse Josué, uma condição para termos um futuro mais garantido. Disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. A condição para amanhã Deus fazer maravilha na sua vida, santifique-se. Não é aperfeiçoe-se. Santifique-se. Entregue-se para Deus. Seja um separado de Deus. A palavra santo na Bíblia não quer dizer perfeito. Ela quer dizer separado. Você faz parte do povo de Deus. Seja do povo de Deus. Seja filho de Deus. Santifique-se, confie em Deus. Tenha Deus como seu Pai. Com todos os problemas que você enfrenta, com todas as suas fraquezas, com todos os seus erros. Mas confie em Deus, firme-se nele.
Aí você vai ver maravilhas que Deus tem preparado para amanhã. E esse amanhã pode ser daqui um dia, 10 dias, um ano, 10 anos. O tempo pertence a Deus. Mas Ele fará maravilhas, sim, na sua vida. Próximo. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, que é a nossa grande preocupação. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia seu próprio mal. Fique pensando que amanhã eu vou perder meu emprego, amanhã meu filho vai ficar doente, amanhã, deixa na mão de Deus. Cuida de hoje, desse dia. Viver hoje. Deus fala, as plantas, o lírio é vestido por Deus. Os pássaros são alimentados por Ele. Ele deixa muito claro isso. Quanto mais nós que somos filhos dele, como que Ele não iria cuidar de nós? É por isso que Ele fala, não se preocupe com o amanhã. O amanhã vai ser resultado do que nós plantamos hoje. Boa parte é isso. Confiar em Deus. E esse versículo eu queria, para encerrar, essa confiança que o salmista teve em Deus, num momento difícil da vida dele, ele diz, o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. O que a mim me pertence, Deus levará a bom termo. Seja o meu casamento, Deus levará a bom termo. Seja o meu relacionamento com meus filhos, Deus levará a bom termo. Apesar das condições que estejam nesse momento, Deus levará a bom termo. Deus dará um fim bom em tudo isso. Aquilo que me pertence, aquilo que te pertence, se estiver nas mãos de Deus, Ele levará a bom termo. Aí sim, o futuro já não nos assombra, porque eu sei que o meu futuro está nas mãos de Deus. Passa só o último, o próximo. Esse versículo Deus fala para nós. Está em Jeremias 29:11. Guardem esse versículo. Se tiver, marquem ele na Bíblia. Jeremias 29:11 diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Entenda bem, Deus está falando para cada um de vocês. Olha o que Deus fala. Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Sabia você que Deus tem um plano para a sua vida? E é um plano bom? É um plano que te dá esperança? É um plano que te dá um futuro seguro? É o plano de Deus para cada um de nós. Apesar das dificuldades, das lutas, dos problemas, das fraquezas nossas. E no livro de Jó, quando ele estava na pior situação da vida dele, tem aquele versículo. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. E Ele cuidará do meu futuro. Amém? Que Deus abençoe a igreja, que a igreja seja edificada. Mas para a igreja ser edificada, edifique-se através da palavra de Deus. E essa igreja vai dar fruto para outras igrejas. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela oportunidade que me deram. Que Deus possa continuar ministrando no coração de cada um. A palavra é dele, você é dele, e ele faz aquilo que lhe aprouver. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Amém. Agradecemos a Deus pela vida do pastor Noé. Irmãos, e que palavra. Que palavra, pastor Noé. Eu estava daqui, se eu for usado por Deus mesmo. Eu estava daqui olhando os irmãos. Tinha gente assim, ó, com a boquinha aberta, só bebendo.
só se alimentando. Irmãos, vamos colocar em prática. O Senhor está falando. O Senhor está nos dando o recado. Essa noite não foi diferente. Nós vimos a poder de Deus, a manifestação do poder de Deus. Essa experiência que o pastor Noé contou do homem no supermercado. Esse homem, ele não fez nada demais. Ele fez algo a mais do que ele podia fazer. Podia só ter orado pelo pastor. Podia só ter falado que estava orando, mas não, ele fez algo mais. Irmãos, vamos fazer algo mais do que nós podemos fazer. Vamos fazer algo mais. O Senhor requer de nós algo mais. Que Deus possa abençoar-nos. Queremos agradecer a presença de todos, dos nossos visitantes. Que Deus abençoe. Aos irmãos que vão ter uma semana pela frente. Que seja uma semana abençoada. Uma semana onde nós possamos colocar em prática o recado de Deus nesta noite. O irmão Eric nos alertou aqui para avisarmos que sexta-feira nós vamos ter aqui a confraternização dos núcleos, não faltem. Podem vir todos, mesmo aqueles que não participam de núcleo, venham participar. Vai ser às 20 horas. Mas faça a sua parte diante de Deus. Nós vamos encerrar agora, nós vamos encerrar cantando o hino. Aí o pastor, você vai estar orando, por favor, nos colocando diante de Deus. Aí nós vamos estar encerrando o culto. Tem algum recado? Eu vi o irmão Silvino vir à frente, tem algum recado? Para a gente não interromper o final, para que a gente possa estar realmente encerrando na presença do Senhor. Mais algum recado? Ah, ok. Nós vamos ter a cantina, momento de confraternização nosso, e os irmãos da Cristolândia trouxeram pão caseiro. Pão caseiro. Quem quiser vai ser vendido, né, irmão? Para adquirir, eu levei quarta-feira, muito bom, tá bom? Então vamos, assim como nós começamos, vamos estar encerrando na presença de Deus. Irmã Beatriz, nos conduzindo a este hino, e depois o pastor estará orando, e encerrando assim o culto. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Apenas o estribilho. Nós vamos cantar 3 vezes. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem seguro, que é poderoso para guardar bem o meu tesouro até o dia final. Mas eu sei em quem tenho crido e estou seguro. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, em primeiro lugar, a Deus, pela oportunidade que temos de ouvir a Tua palavra, de crescer, ó Deus, na graça, no conhecimento do Senhor. Nós queremos sim, ó Deus, que as nossas vidas sejam agradáveis ao Senhor. Para isso, Deus, nós precisamos do Teu Espírito, ó Deus, para nos capacitar a viver uma vida digna, uma vida que Te agrada, uma vida, ó Deus, que vale a pena também para nós vivermos, Senhor. Cuida, Senhor, de cada pessoa da Tua igreja que se reúne neste local.
curando enfermidades, ó Deus, abrindo portas para trabalho, restaurando relacionamentos, libertando vidas, ó Deus, porque esta é a tua igreja, este é o teu povo, e nós sabemos, ó Deus, que fomos adquiridos por grande preço, Senhor. Por isso nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu tão grande amor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo, seja sobre esta igreja, agora e sempre, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, amados, e mais uma vez obrigado. Os irmãos podem sentar, vamos ouvir o pós-júdio, depois estaremos encerrando.